a saga do clone. Ela é uma das histórias mais controversas do Homem-Aranha conhecida pelos fãs. Ela foi lançada nos anos 90 com a Marvel na beira da falência, com os quadrinhos do Aranha não vendendo muito bem. Assim, precisando que pudesse entreter os leitores, foi escrita a Saga dos Clones, a qual durou por quase 3 anos. Uma saga extremamente confusa e conturbada, em que foi relançada em 2009 e recontada por Tom DeFalco, com 6 edições. Uma história mais elaborada e fechadinha, agradando muitos fãs da época. Mas como o próprio título do vídeo já indica, não é a primeira vez que essa saga é recontada, pois no universo Ultimate ela também é introduzida e reimaginada por Brian Michael Bendis, na qual é responsável pelas histórias do Aranha nesse universo. Brincando com o conceito de clones, contendo muitas referências e ideias originais na qual contarei nesse vídeo. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Saki. Peço que se estiver gostando já vá deixando seu like e que se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para receber os novos conteúdos, que isso me ajuda demais. Agradeço desde já e bora começar! A história começa com Peter conversando ao telefone com sua atual namorada, Kitty Pryde, a Lince Negra dos X-Men, na qual Peter conta sobre sua última noite como Homem-Aranha, em que enfrentou vampiros, com a ajuda de Morbius, que originalmente é um vilão, porém nesse universo ele é um dos mocinhos, sendo uma espécie de caçador de vampiros igual o Blade. Porém tudo aquilo foi demais para Peter, em que no momento se recorreu a Mary Jane para poder confortá-lo, sua ex-namorada. Após ouvir isso, Kitty fica com ciúmes, fazendo com que os dois discutem, com Peter perdendo a calma e desligando o telefone no meio da briga. Assim, após Peter e Mary Jane se encontrarem no colégio, eles vão para o shopping para poder almoçar e se distraírem. Nisso eles conversam sobre suas vidas, com Peter questionando seu relacionamento com Kitty, porém antes que pudesse falar mais, uma barraca de comida é arremessada do andar de cima, com Peter pedindo para que a MJ saísse do local enquanto vestia seu uniforme. Logo então ele se depara pela primeira vez com um escorpião, na qual começa a dizer coisas sem sentido, como "eu conheço seus truques, eu sei que eu estava aqui", deixando Peter bem confuso, com a polícia aparecendo logo em seguida, com o vilão lançando uma espécie de gosma, os acertando no rosto. Peter então o ataca, enquanto eles lutam e desviam dos tiros, que após muitos socos, finalmente consegue detê-lo, danificando sua máscara, revelando que o escorpião seria na verdade Peter Parker? A cena corta com MJ chegando em sua casa, com sua mãe preocupada após o tumulto no shopping, subindo para seu quarto para escrever em seu diário, na qual uma figura misteriosa sai de seu armário, tapando sua boca, logo a raptando. Depois é mostrado Peter indo ao edifício Baxter levando junto o escorpião, a fim de que o Quarteto Fantástico pudesse ajudá-lo com essa confusão. Reed então examina o sangue do rapaz, revelando ter 94% de equivalência de DNA, deixando Peter apavorado, revelando sua identidade aos heróis, provando ser o verdadeiro Peter Parker. Reed então decide questionar Nick Fury, diretor da S.H.I.E.L.D., o perguntando se tinha conhecimento de algum projeto de clonagem feito pelo governo, na qual Fury nega qualquer tipo de envolvimento sobre, deixando claro não concordar com qualquer teste sobre a área. Peter questiona sobre Fury estar mentindo, pedindo para que mantivessem isso em segredo e que isso não chegasse até ele. Assim, devido às horas, Peter se retira, deixando o clone com os heróis, que após chegar em sua casa, Tia May o recebe na porta preocupada, pois recebe a notícia que MJ havia sumido. Preocupado, ele vai para a casa da menina a fim de saber mais sobre o ocorrido. Depois ele segue para o velho depósito da cidade, na qual ele e Mary Jane iam para pôr a cabeça no lugar. Assim, com a esperança de que a menina estaria lá, Peter chega ao local não tendo nenhum sinal dela, mas para sua surpresa, havia alguém ali, uma mulher misteriosa com um traje de aranha. Peter pergunta sobre MJ, com a mulher não sabendo nada sobre seu paradeiro. Peter não confia em suas palavras, acreditando que ela teria algo a ver com seu sumiço. Enfurecido, ele a ataca. Ambos lutam, com ela arremessando para longe, deixando desacordada. Logo depois ela se retira do local, prometendo resolver todo esse problema posto ao rapaz. Após isso, Peter acorda, saindo de lá, avista alguém entrando em sua antiga casa, na qual havia se mudado em algumas edições passadas. Peter salta até lá, achando que seria MJ. Após entrar, é surpreendido com Gwen Stacy, que havia sido morta na edição 62 pelo Carnificina, após drenar toda a sua energia. Logo a cena corta, com Mary Jane acordando em uma espécie de tanque em um laboratório abandonado, com a figura misteriosa dizendo que havia uma forma de protegê-la para que ela não se machucasse, nos mostrando estarem na Oscorp, abandonada, onde Peter havia sido picado pela aranha.
nos revelando em que o homem seria outro clone de Peter, com seu rosto extremamente deformado, em que aparentemente seria Kane, que nas histórias originais também foi um clone de Peter, na qual era defeituoso. Porém, o rapaz insiste em dizer conseguir protegê-la, ensinando a dar habilidades à jovem. Um tempo depois, o Escorpião finalmente acorda, com Reed e Susan lhe fazendo perguntas para entender toda essa situação. Não cooperando, ele ataca com sua cauda o campo de força na qual estava mantido, a fim de quebrá-lo. Sem sucesso, acaba desmaiando logo em seguida. Susan então decide contar a Fury sobre o problema, achando ser a escolha certa, o chamando no local. Em seguida retornamos para Peter, na qual pergunta à menina como ela estaria viva. Gwen apenas diz ter acordado numa espécie de hospital e começa a ver flashes estranhos, não compreendendo muito como chegou até ali. Logo depois Shammai aparece, se assustando ao ver a menina, na qual também a viu morrer. Ela corre apavorada, Peter e Gwen a seguem pedindo para que se acalmasse, com Peter revelando seu Homem-Aranha a fim de explicar todas essas coisas bizarras na qual tem acontecido. Shammai o interrompe, se enfurecendo por ter mentido sobre todo esse tempo, gritando com o rapaz a fim que ele e Gwen se retirassem de sua casa, na qual Richard Parker, o pai de Peter, dado como morto em um acidente de avião, aparece em sua porta com Peter extremamente chocado e Manon demonstrando muita surpresa. Logo então a cena corta para Fury surpreso com um clone, com Reed deduzindo o motivo da clonagem ter sido com a intenção de criar super soldados. Nick se afasta e se comunica com Triskelion, pedindo para que ativassem as chamadas esmaga-aranhas criadas pelo vilão Consertador, junto que suas tropas o encontrassem no Queens, dando a entender que ele sabia de algo. Assim, na Oscorp, Kane, o clone deformado de Peter, está prestes a realizar um experimento em Mary Jane, a fim de transformá-la em algo que não teria que se preocupar em protegê-la. Antes que ele possa começar, ele é chutado por um homem de traje preto com uma aranha em seu peito, contendo 6 braços. Ele era chamado de Tarântula, com ele tendo vantagem por um tempo, porém Kane aproveita e consegue derrotá-lo deixando inconsciente, prosseguindo com seu experimento em Mary Jane. Porém, ainda na casa dos Parker, Richard conta sobre ter sobrevivido e a sua ligação com Gwen na história, explicando que após criar um traje que ajudaria na cura para o câncer, que futuramente seria o Venom, sim, nesse universo o simbionte foi criado por um laboratório e não vindo do espaço. Assim, Richard fica enojado quando seu projeto começa a ser usado como uma arma biológica, na qual seu chefe, Bolivar Trask, se apossou deixando Richard e seus sócios falidos, na qual continha sua esposa Mary Parker e os pais de Ed. Porém, isso não tinha terminado, com Trask o chamando para Chicago a fim de assinarem um acordo para vender o traje às indústrias, na qual ganhariam parte do dinheiro pela patente. Richard começa a ter dúvidas sobre isso, se recusando a entrar no avião. Mary se irrita, gritando com o homem questionando suas atitudes, na qual Mary e os Brock entram sem Richard, com ele sendo o único que não embarcou, na qual o avião cai e mata a todos. Porém, após o acidente, ele não poderia simplesmente voltar para a vida de Peter, ele não tinha condições de cuidar do menino, na qual, procurado pela CIA, proposto que continuasse sua pesquisa, clandestinamente, sugerindo que derrubariam Trask do poder futuramente, acreditando ter sido ele o motivo do avião não ter chego a Chicago, o sabotando a fim de matar todos os envolvidos com o projeto. Richard, não tendo nenhuma outra escolha, decide aceitar. Anos depois, após um vídeo amador com Peter lutando contra o simbionte ser vazado, é revelado a Richard que aquele seria seu filho, e na qual ele seria o Homem-Aranha. Logo depois é mostrado ele procurando May, que se apavora tentando evitar Richard após anos fingindo estar morto, o qual explica o porquê May não fica surpresa ao rever seu ex-cunhado em sua casa. Porém, Peter o pergunta novamente sobre seu envolvimento com Gwen, mas antes que Richard pudesse explicar, eles são interrompidos por Fury, com todo o seu exército e seus droids esmaga-aranhas fora de sua casa, a fim de prendê-lo. Gwen acaba perdendo o controle, revelando sua transformação como carnificina, que salta sobre a janela atacando as tropas de Fury. Durante tudo isso, Tia May acaba tendo um ataque do coração, com Peter segurando em seus braços. Seu pai então pede para que ele fosse lá fora a fim de acabar com essa confusão. Por ser médico, ele cuidaria dela. Peter então obedece e vai atrás de Fury, sendo detido pelos droids na qual foram programados especificamente para deter o Homem-Aranha, caso ele fosse uma ameaça futuramente. Porém, antes que pudesse prendê-lo, o Quarteto Fantástico aparece. Peter fica apavorado, ele só sabia falar da sua tia, que precisava levá-la ao hospital.
Susan então diz poder ajudar e entra na casa a fim de levar a senhora para fora dali, levando Richard junto, que após isso, com Gwen ainda atacando as tropas de Fury, é ordenado a ativação de uma explosão energética, na qual faz Gwen voltar à sua forma humana, desmaiando no processo. Assim, sem mais intrometimento, Fury insiste em prender o Peter, o algemando. Porém, na Oscorp, após a MJ acordar, Kane revela sobre o experimento ter sido um sucesso, a libertando, com a menina assustada e confusa com o que ele teria feito. Kane então explica ter injetado Oz na menina, uma espécie de soro de super soldado criado por Norman Osborn, na qual estava na aranha na qual ele foi picado. Porém, a MJ não reage a isso com uma forma muito boa, até porque o estado mental de Kane é instável. Ele acredita ser o verdadeiro Peter Parker e que de certa forma ajudaria a MJ a se proteger. Porém a menina se enfurece, se irritando e perdendo o controle, se transformando em uma enorme besta vermelha. Voltando para Peter, todos questionam Fury em não ter motivos contra o rapaz, com o jovem apenas aceitando tudo isso a fim de que isso tudo acabasse. Quando de repente a Mulher-Aranha aparece e resgata Peter, com Jonas perdendo de vista logo em seguida. A mulher liberta ele das algemas e saltam em um caminhão pela estrada, na qual Peter pergunta novamente quem ela seria, na qual tira sua máscara e revela ser mais um clone. Porém, diferente, ela era Peter, porém uma mulher. Assim nos é mostrado algumas de suas lembranças, como o antigo assistente de Kurt Connors em sua frente. Seu nome era Ben Reilly. Te é familiar esse nome? É o mesmo nome adotado por um dos clones de Peter na saga original, mas aqui ele é apenas um cara normal, na qual explica que ela possui as mesmas memórias de Peter, sendo uma réplica biológica exata, tendo as lembranças de um homem, porém em um corpo feminino, considerada a melhor clone comparada aos outros, criada especificamente para trabalhar com o governo, lhe dando o nome de Jessica Drill, com o codinome de Mulher-Aranha, a qual não é muito original. Ben também explica como conseguiram o sangue de Peter, e que nas edições 60 a 64, a saga do Carnificina, após Peter se aproximar de Kurt Connors, o Lagarto, Connors roubou uma amostra de sangue de Peter, na qual faz experimentos com ele, criando assim um Carnificina, que após derrotar a criatura, ao final da edição, nos mostra Ben roubando uma dessas amostras de sangue, na qual deu ao governo, trabalhando para eles a fim de não ser preso como Connors, assim desvendando a Fórmula Oz e iniciando o processo de clonagem, a fim de criar um exército de Homens-Aranhas. Mas lembram que foi dito que Jessica ainda tinha lembrança de Peter Parker? Então, suas memórias seriam manipuladas por Cassandra Webb, outra bela referência, sendo o nome da Madame Teia, uma das mais importantes personagens do universo do Aranha. Porém, antes que pudesse ser feito o processo de manipulação, o Carnificina se liberta, destruindo tudo à sua volta, escapando do local, sendo chamado de Experimento Stacy, se tratando Gwen, então, uma outra experiência genética, uma duplicata biológica com 100% do DNA da menina, criada a partir dos dados do Carnificina, na qual explica a Gwen se transformar na criatura. No entanto, essa bagunça liberta os outros clones, na qual entram em pânico e escapam, criando toda essa confusão. Após Jessica explicar tudo para Peter, na qual o rapaz fica extremamente abalado, apenas absorvendo a situação, ele deduz então que um dos clones, na qual teria capturado a MJ, estaria na antiga Oscorp. Chegando lá, após entrar no local, é vista a criatura avermelhada atacando Kane com um tarântula desacordado no meio. Jessica então usa suas teias e o puxa para perto deles, na qual tira sua máscara, em que podemos ver melhor a aparência do tarântula, tendo muitos traços de uma aranha. Porém, após acordar, ele revela sobre Kane ter injetado o Oz Mary Jane. Assim, Peter vai à frente da criatura, que após vê-lo se espanta, parando de atacar e se acalmando e retornando à sua forma humana novamente, com Peter dando um belo de um soco em Kane devido a toda essa confusão, se perguntando em como ele conseguiu acesso ao Oz. Em seguida nos é mostrado Otto Octavius, o Dr. Octopus, chegando ao local, dizendo ser responsável pelo acesso ao Oz e principalmente por todo o processo de clonagem. Logo em seguida vemos os membros dos X-Men na Mansão X assistindo um noticiário na qual relatam sobre a SHIELD estar pelos arredores do Queens, exigindo que evacuassem a área, dizendo ter ligação com o Homem-Aranha. Além da entrevista com a mãe de Mary Jane, na qual está desesperada pelo sumiço de sua filha. Kitty fica chocada, correndo para a sala de Xavier, implorando para que fossem a Queens ajudar Peter. Em seguida, Susan consegue levar Tia May ao hospital, na qual irão tratá-la,
porém desconfia de Richard, pois sabe que o próprio é médico. Mas após resgatar Tia May, ele estava em choque, sem saber o que fazer para ajudá-la. Assim, ela pede para retirar uma amostra de sangue do homem, na qual analisa seu DNA. Ao mesmo tempo, vemos Peter prestes a perder sua insanidade, querendo de todas as formas ferir Otto, por ser o responsável por toda essa confusão. Mas Peter se controla, pedindo para que Reed ajudasse a MJ, retirando todo o ódio de seu corpo. Reed aceita, e quando estão prestes a levar a menina, Kane está tão instável que salta para que não levassem embora, na qual um dos homens de Fury atira, agitando a todos, matando assim o rapaz. Fury insiste em prender Otto, na qual diz não ter direito de prendê-lo, pois estava apenas fazendo seu trabalho. Com todos confusos, ele explica que ao invés de apodrecer na cadeia devido ao último encontro com o Homem-Aranha, o governo propôs o mesmo acordo que tinha feito a Ben, a fim de que trabalhasse a eles na intenção de criar um super soldado, na qual muitos não são com a cara de Nick Fury, ou mesmo concordam com seus heróis superpoderosos. Por isso Fury não sabia sobre nada que estaria acontecendo, na qual ele também diz mais sobre o experimento, revelando que Richard também seria um clone, na qual manipulou o processo de envelhecimento, implantando memórias falsas, a fim de acreditar ser o pai de Parker. Peter fica extremamente abalado, com Fury tendo pena do rapaz. Peter então pede um trato a Fury, que os deixasse a sós por alguns minutos, que após isso ele se renderia sem questionar. Fury aceita e retira seus homens, formando um perímetro ao redor da Oscorp. Após isso, Tarântula é o primeiro a atacar Otto, enquanto vemos pedaços de metais voando ao redor deles, na qual atinge Tarântula, o matando no processo. Dr. Octopus revela então nunca ter precisado de seus tentáculos, revelando que o seu verdadeiro poder sempre foi controlar metais, semelhante com o poder de Magneto. Enquanto isso, no edifício Baxter, Reed examina a MJ procurando uma forma de poder curá-la, enquanto Susan leva Richard para o telhado, revelando ao homem que ele não é o pai de Peter, e sim o próprio Peter, na qual o exame de sangue revelou ter 94% de compatibilidade. Lembra quando eu disse que Otto havia manipulado o envelhecimento do homem? Então, ele estava envelhecendo tão rápido que podíamos ver sua aparência ficando mais idosa. Assim, após agradecer Susan por tudo que tem feito, ele não aguenta no processo, assim falecendo de velhice. De volta a Oscorp, o FBI aparece a fim de levar os clones de volta, mas Fury os enrola para que Peter pudesse deter Otto, a qual lutam ferozmente. Otto fica extremamente poderoso, nem as teias de Jessica são suficientes para detê-lo, criando assim um redemoinho com os destroços, com Peter e Jessica juntando forças, desviando dos metais e finalmente nocauteando, na qual Peter o leva até Fury desacordado. Porém, John aparece exigindo para que o rapaz fosse com ele para ver MJ. Ambos vão, e quando chegam no local, MJ está totalmente curada, na qual conseguem criar um contra-reagente para a Fórmula Oz. Reed revela para Peter também poder curá-lo, a fim de não ser mais um Homem-Aranha. Peter se choca não tendo resposta, pedindo para que pudesse pensar no caso, agradecendo por ter curado MJ e por tudo que tem feito, porém ele ainda teria que ver sua tia. MJ insiste em ir junto, mas Peter nega, pedindo para que ela ficasse e fosse ver sua mãe, que estava extremamente preocupada. Ele a beija e se retira do local. Ao chegar no hospital, ele vê Susan junto com sua tia, na qual lamenta por Richard não ser seu verdadeiro pai. Peter agradece e ela se retira, deixando sozinho com sua tia. Peter chora, lamentando muito por isso ter acontecido com ela, principalmente com MJ. Porém, Fury aparece no local, na qual ele explica a Peter por que fez as coisas que fez, na qual ficou com medo que toda a situação pudesse fazer o rapaz mudar de lado, provando que Peter nunca faria isso, mudando assim a opinião de Nick, desistindo de prendê-lo e o considerando um grande herói. Nick se retira, enquanto Jean Grey e Kitty aparecem no hospital, com Jean bloqueando psiquicamente a mente de todos, impedindo a que as vissem. A mulher revela então sobre Tia May saber a identidade de Peter, na qual Kitty surta, pedindo para que Xavier a fizesse esquecer com seus poderes, com o professor negando, dizendo não poder fazer isso, se tratando será a melhor escolha. Kitty então se enfurece e se retira do local, mas Xavier prova que estava certo, em que após Tia May acordar,
chora ao ver seu sobrinho o abraçando e finalmente o perdoando. MJ finalmente se reencontra com sua mãe e Peter com Jessica, na qual conversam brevemente e se despedem, com Jessica finalmente aceitando quem ela seria e seguindo seu próprio caminho como a Mulher-Aranha. Mas aí vocês me perguntam, o que aconteceu com Gwen e o Escorpião? Bem, eles foram levados para o Triskelion, o quartel-general da SHIELD, na qual estão sendo testados e examinados. Assim terminando de vez toda essa saga. Então, nerds, gostaram desse estilo de vídeo? Se gostou, comenta aqui embaixo para eu dar uma olhada. E se você curtiu, por favor, deixa seu like porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. E se inscreve no canal para ficar ligado nos vídeos que virão. Agradeço muito por assistir até aqui. Até a próxima e valeu!